Os drones da Rússia voam longe e devagar, são perigosos e extremamente difíceis para a Ucrânia derrubar, usando o mesmo poder aéreo empregado para destruir mísseis como o F-16. Por isso, o que um piloto ucraniano de F-16 fez é inacreditável. Esse piloto acabou de destruir um drone instantaneamente, usando uma arma que o fez correr um grande risco. E aqui está a melhor parte. Tudo foi registrado em vídeo. Veja o piloto da Ucrânia realizar o inacreditável e entenda por que esse disparo foi tão difícil quanto parecia. Vamos começar com uma derrubada. Em 8 de fevereiro, um vídeo de poucos segundos começou a circular na internet e mostra tudo o necessário para provar isso. O piloto do F-16 da Ucrânia acabou de fazer algo incrível. Um drone russo Gerandoi é visto voando acima enquanto é filmado por pessoas no chão. O zumbido preenche o ar, o drone segue para o alvo e nada parece capaz de detê-lo. Então, bum! O drone explode em chamas. A pessoa que está filmando o vídeo recua por um momento, chocada com a intensidade da explosão. Eles conseguem virar a câmera para o céu e registrar. O que causou o estrago? Um F-16 ucraniano passa enquanto destroços do drone caem ao chão. Novos detalhes do ataque surgiram logo após o vídeo ser divulgado. O Aviationist estava entre vários veículos que identificaram o drone como um Gerandoi russo, que é baseado no iraniano Shahed-100 e 36. Esse é o tipo de drone que a Rússia utiliza em sua estratégia de longo alcance. Em janeiro, mais de 6.000 drones de ataque foram lançados contra a Ucrânia. O F-16 teria sido operado por um membro da 107ª Ala de Aviação Separada da Ucrânia. As imagens mostram simplicidade, mas derrubar o Gerandoi russo foi extremamente difícil. Vamos explicar os motivos. Primeiro, considere o fator velocidade. Os F-16 voam em velocidades muito superiores às dos drones russos de longo alcance, o que já representa um risco imediato, segundo o Kiev Post. Especialistas dizem que confrontos como o registrado em vídeo são extremamente perigosos, pois qualquer erro pode causar uma catástrofe. Isso vale até para um F-16 contra um Gerandoi. O F-16 é capaz de atingir uma velocidade máxima de Mach 2 em altitude, o que equivale a cerca de 2.400 km por hora. O que apareceu nas imagens voava baixo para enfrentar o drone russo, o que é arriscado e provavelmente o fazia ir mais devagar que sua velocidade máxima. Ainda assim, é seguro supor que o F-16 da Ucrânia voava a centenas de milhas por hora, talvez até rompendo a barreira do som para alcançar o drone russo. Por outro lado, o Gerandoi atinge velocidade de cruzeiro de cerca de 180 km por hora, ou 101 mph. Há variantes do drone movidas a jato que, segundo a Rússia, podem chegar a 800 km por hora, ou quase 500 milhas por hora. Se o drone filmado era uma dessas variantes, provavelmente não estava nem perto dessa velocidade. Nessa baixa altitude, ele teria logo passado sobre os observadores. Suponhamos que o Gerandoi mostrado fosse uma das versões mais lentas. Isso significa que a Ucrânia usou uma aeronave quase 20 vezes mais rápida que o Gerandoi para destruir o drone. É como colocar um velocista olímpico contra alguém correndo de costas e vendado. Apesar de parecer vantagem, isso não é tão certo. O piloto ucraniano do F-16 poderia ter usado um míssil caro, como o M9 Sidewinder, que pode custar quase $400 mil, conforme a variante. Não é uma escolha ideal para derrubar um drone que custa à Rússia cerca de 20 a 50 mil dólares. Assim, não foi usado o sistema Atire e Esqueça. O piloto ucraniano do F-16 utilizou outra arma, e vamos analisar em breve por que isso aumentou o risco. No entanto, o uso dessa arma significa que a nossa analogia do atleta olímpico contra o corredor vendado de costas ganhou um novo elemento. Agora, o atleta olímpico tem o corredor bem na sua frente. O trabalho deles é, de alguma forma, tirar o corredor do caminho sem colidir com ele. E tudo o que eles têm é uma arma enquanto correm em uma velocidade incrível. Isso é parecido com o que vimos nas imagens. O piloto ucraniano estaria se movendo em uma velocidade tão alta em comparação com o drone, ou enquanto alinhava o tiro. Um único disparo errado ou um erro de cálculo poderia ter levado a um desastre. Uma colisão poderia ter acontecido. Se isso ocorresse, a explosão do Gerandoi, ao menos 2 vezes maior que o drone, teria atingido o piloto do F-16. Aquele piloto tinha que acertar de primeira. Acredite, a arma escolhida não facilitou a tarefa e não era um míssil, como dissemos antes. Segundo o especialista em aviação, o piloto ucraniano usou o canhão M6, um Vulcan do F-16, para destruir o drone russo.
Isso está longe de ser uma arma ruim. Ela é capaz de disparar projéteis de 20 milímetros a uma taxa de 6.000 por minuto, o que é mais do que suficiente para destruir um drone do tipo Shahed. Desde que os projéteis acertem o alvo, mas acertar o alvo é o grande desafio. Usar arma é mais econômico que míssil, mas aumenta o risco ao exigir que o piloto voe baixo e ataque rapidamente alvos lentos. O canhão tem um alcance efetivo de tiro de apenas 600 metros ou pouco menos de 2.000 pés, segundo o War History Online. Isso significa que um F-16 a Mach 2 precisaria se aproximar do drone russo para usar o canhão. No alcance máximo efetivo, o F-16 viaja a 2.200 pés por segundo, percorrendo essa distância em menos de um segundo. Esse seria o tempo para o piloto ucraniano atirar e desviar do drone russo, considerando velocidade máxima. E mesmo se reduzirmos a velocidade pela metade para Mach 1, isso ainda representa menos de 2 segundos para realizar um disparo perfeitamente preciso antes que exista a chance de o F-16 colidir com o drone. Não adianta seu canhão disparar. 100 tiros por segundo, eles não vão acertar o alvo a tempo. O desastre é inevitável. Como diz o especialista em aviação, isso apresenta risco bem maior que lançar um míssil ar-ar à distância. Se bem sucedido, é muito eficaz, mas erros podem levar rapidamente à perda da aeronave e principalmente de seu piloto treinado. A essa altura, você provavelmente já está imaginando o quão talentosos devem ser os pilotos de F-16 da Ucrânia para conseguir uma vitória como a que acabamos de ver. Vamos falar disso a seguir, abordando a ironia envolvida e o risco que o piloto de F-16 da Ucrânia assumiu nesse contexto. O que faz o F-16 ser eficaz contra ameaças tradicionais, como mísseis e aviões, é o mesmo motivo que torna arriscado usar esse jato contra drones. Segundo o interesse nacional, a velocidade supersônica aumenta a capacidade de interceptação do F-16. Porém, essa capacidade foi feita para atingir aeronaves e mísseis rápidos, não drones. A velocidade do F-16 ao acompanhar certos armamentos pode causar colisões aéreas, como já ocorreu. A Ucrânia já perdeu F-16S em ataques de drones. Em maio de 2025, 3 dos F-16 da Ucrânia já haviam caído, sendo que o mais recente caiu enquanto engajava alvos aéreos usando seu canhão, M61. Em artigo sobre o incidente, o especialista militar Wes O'Donnell afirmou que provavelmente o F-16 tentava abater mísseis de cruzeiro ou drones inimigos. Ele conseguiu abater 3 dos 4 alvos antes que uma emergência surgisse a bordo e o F-16 caísse. Felizmente, o piloto se ejetou a tempo após afastar o jato de áreas povoadas e estava em condição satisfatória. Ainda não sabemos se um dos alvos que o piloto tentou destruir com o M61 atingiu o F-16. Pode ter havido falha mecânica, possivelmente causada pelas frequentes manobras do piloto ao lidar com alvos lentos. Mas o ponto que estamos destacando aqui é que o piloto do F-16, que acabou de realizar uma manobra espetacular em fevereiro, sabia o quão perigosa era aquela ação. Já tinham presenciado isso causar desastre antes, mas ainda assim arriscaram, e esse risco compensou, trazendo um toque brutal ao topo. No domingo, o piloto ucraniano do F-16 pode ter enfrentado outra preocupação ao se aproximar do drone russo, segundo o Aviationist. A Rússia começou a adicionar 9.000 K-333 Verba Mampads aos seus drones Garan. Isso foi descoberto quando um drone intacto pousou na Ucrânia, revelando que Mampads estavam instalados no Gerandua. Por que isso importa? Esse Mampad tinha um míssil RR-60 guiado por infravermelho da era soviética, que pode ser usado contra mísseis ou aeronaves que tentem interceptá-lo. Não sabemos quantos Geranduis têm esses Mampads, nem se o drone abatido pelo piloto ucraniano tinha um. Por isso, só vemos a parte de baixo do drone nas imagens. Sabemos que a Rússia usa uma versão modificada do seu drone de longo alcance, permitindo que alguns Gerandua ataquem F-16S que se aproximam. Risco em cima de risco em cima de risco. Para superar, a Ucrânia precisa de pilotos realmente especiais. A boa notícia, como vimos nas imagens, é que pilotos especiais são exatamente o que a Ucrânia tem. A Ucrânia começou a enviar seus pilotos para treinar no uso do F-16 bem antes do primeiro desses caças chegar ao país. Em dezembro de 2023, a Forces News informou que pilotos de combate ucranianos treinaram com a Força Aérea Real do Reino Unido e avançaram para novos treinamentos após concluírem o programa da Força Aérea Real. O grupo inicial tinha 6 pilotos, com outros chegando depois.
Eles enfrentaram o desafio duplo de aprender a pilotar o F-16, depois de carreiras voando aeronaves russas da era soviética e de aprenderem a lidar com o inglês específico da aviação, que precisavam dominar para usar seus F-16S de forma eficaz. Outros 10 pilotos concluíram o curso de idiomas, mas permaneceram no Reino Unido para continuar o treinamento de combate e aprender uma série de outras habilidades, incluindo treinamento em centrífuga e medicina aeronáutica. Naquela época, os pilotos da Ucrânia já mostravam sinais de suas incríveis habilidades ao falar dos primeiros treinandos. O marechal do ar Sir Richard Knighton, agora chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido e ex-chefe da aeronáutica quando pilotos ucranianos iniciaram seu treinamento, fez elogios entusiasmados. Referindo-se aos poucos, termo britânico para pilotos talentosos que enfrentaram a Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial, Knighton afirmou: "Foi uma honra recebê-los e treiná-los no Reino Unido. Vocês nos impressionaram imensamente com seu entusiasmo para aprender, sua motivação, sua habilidade profissional, sua coragem e seu total foco em sua causa." Fica claro que os pilotos ucranianos sempre tiveram o necessário para o F-16. Desde a chegada dos primeiros F-16 à Ucrânia em agosto de 2024, vimos que seus pilotos fazem mais do que aplicar o que aprendem. Eles inovam e constroem sobre isso. E eles já mostraram várias vezes que são capazes de usar o F-16 de maneiras que ninguém jamais imaginou que conseguiriam. Em janeiro de 2025, os pilotos de F-16 da Ucrânia já tinham melhorado consideravelmente em pouquíssimo tempo. Naquele mês, um piloto do país fez história ao destruir 6 mísseis de cruzeiro russos em uma só missão. Coloque esse feito em contexto. O F-16 completou 50 anos em 2024. Está longe de ser uma aeronave nova. Essa idade também indica que, por 50 anos, um piloto poderia ter feito algo como o que o piloto da Ucrânia fez em janeiro de 2025. Ninguém havia feito isso até os aviadores da Ucrânia conseguirem o caça ocidental. O veterano da Força Aérea dos Estados Unidos, John Venable, destacou o quão impressionante foi. Percebi que pilotos ucranianos misturavam treinamento ocidental com técnicas da Guerra Fria, criando um novo estilo de voo que o Ocidente precisava aprender. Sua habilidade de voar muito baixo até precisar se expor para lançar armamentos ou abater outra aeronave. Esse conjunto de habilidades não é algo fácil de dominar, disse Venable sobre as técnicas que os pilotos da Ucrânia estavam usando, acrescentando: "Leva um tempo para conseguir isso. Nesse processo, muitas aeronaves e pilotos se perdem por colisão com o solo." Essas táticas são da Guerra Fria, e como Venable aponta, a Ucrânia já as domina. Os Estados Unidos deveriam adotar estratégias semelhantes às que deixaram nos anos 1990. Em pouco mais de um ano, os alunos viraram professores. Ao usar o F-16 ainda havia mais por vir. Um ano após os comentários de Venable, a Ucrânia mostrava que podia inovar ainda mais com o F-16. No início deste ano, os pilotos ucranianos já haviam deixado de lado grande parte do manual da OTAN em seus combates na linha de frente. Um desses pilotos explicou o motivo, afirmando: "Quando voltamos para casa após o treinamento, nos deparamos com a realidade. As táticas aprendidas no exterior não servem totalmente para esta guerra, pois são baseadas em conflitos passados de nossos parceiros e este é bem diferente." O desafio que a Ucrânia enfrentou era que o manual da OTAN se baseia totalmente em criar superioridade aérea através de uma combinação de números e habilidade. A Ucrânia tem muito do segundo, mas falta o primeiro para enfrentar a Rússia. Seus pilotos se readaptaram, reavaliando tudo o que haviam aprendido sobre a plataforma aérea dos Estados Unidos, como derrubar mísseis de cruzeiro, drones e lutar contra a Rússia perto das linhas de contato sem arriscar ser abatido por defesas aéreas, foram habilidades que os pilotos ucranianos precisaram aprender sozinhos. O treinamento ocidental é a base, não o fim do conhecimento deles. E isso nos traz de volta às imagens. Para o observador casual, o vídeo que começou a circular na internet em fevereiro não parece nada de extraordinário. Um drone russo é abatido por um F-16. Faz sentido, já que os F-16 são bem mais poderosos que drones. Para quem entende, o vídeo revela o que torna os pilotos ucranianos especiais. É impressionante conseguir disparar em alta velocidade, enfrentando uma ameaça que pode revidar. O piloto ucraniano ainda precisa voar baixo para realizar o disparo, o que também impressiona. O piloto teve que equilibrar muitos fatores para sair ileso e ainda abater mais um drone russo, mostrando que o ocorrido nas imagens não foi um disparo comum, mas algo extraordinário.
O mais impressionante é que a Ucrânia faz isso desde que recebeu os F-16 em setembro de 2025. Já apareceram imagens de um F-16 ucraniano abatendo um drone Shahed Pipe. Não foi tão compartilhado quanto o vídeo mais recente, pois é difícil ver o ocorrido. A câmera está tremendo e a pessoa que filmou o incidente mal conseguiu registrar o que aconteceu. O F-16 também aparenta voar em altitude bem mais alta. Tudo está nas imagens, se você olhar bem. Outro F-16 voa e um drone russo vira pó, segundo a Força Aérea da Ucrânia. O uso do F-16 assim virou um osso na garganta do inimigo. No início deste ano, a Ucrânia afirmava ter abatido 1.000 mísseis de cruzeiro e drones de ataque russos. É improvável que mísseis ar-ar tenham sido usados na maioria dessas baixas. A Ucrânia teria gasto milhões de dólares em munições. Por isso, o M61 deve ser a arma preferida. Não só em fevereiro, mas em quase todos os confrontos. A Ucrânia fez da destruição dos ativos aéreos russos uma arte. Seus pilotos conhecem os riscos, têm as habilidades e, em fevereiro, só um demonstrou isso em ação. Em uma rara vez em que foram filmados fazendo o que já fazem há mais de um ano, isso acontecerá ainda mais. A Ucrânia levou pouco mais de um ano para alcançar 1.000 abates aéreos e pode chegar a 2.000 até o fim de 2026, mostrando como essa aeronave e seus pilotos são vitais para a defesa ucraniana contra a Rússia. Se Putin pensava que a Ucrânia usaria os F-16 só para a defesa, precisa repensar isso. A Ucrânia sabe como usar caças dos Estados Unidos para causar danos em terra. Em novembro de 2025, a Ucrânia atraiu forças russas atacando Mirnarad para uma armadilha e lançou F-16S em um contra-ataque coordenado que devastou a Rússia. Descubra como a Ucrânia causou o caos em Mirnarad no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais análises detalhadas sobre como a Ucrânia usa suas armas ocidentais de maneiras inacreditáveis. E obrigado por assistir.